E o governo do Piauí, por meio da Secretaria de Estado da Defesa Civil, abriu o processo de credenciamento de pessoas físicas e jurídicas interessadas em atuar na Operação Carro-Pipa, que leva água potável às regiões mais afetadas pela seca. O edital estabelece critérios técnicos e documentais para a habilitação dos interessados. De acordo com a SEDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, inicialmente o credenciamento será prioritário para 129 cidades que estão listadas naquele decreto estadual de emergência, podendo haver alterações conforme a evolução do quadro de estiagem no estado. As empresas ou pipeiros autônomos que atenderem às exigências do edital poderão ser contratados para o fornecimento do transporte de água potável. Os interessados devem preencher um formulário eletrônico de acordo com o tipo de inscrição. É necessário preencher o requerimento e apresentar toda a documentação exigida, além de passar pela vistoria técnica dos veículos para saber se tem condição de atender às necessidades do programa. É um passo prático agora, Elivaldo Barbosa, na contratação de pessoas e veículos que sejam capazes de emergencialmente atender essas cidades em situação de seca. É verdade, é a ferramenta que se busca já há muito tempo recorrer ao carro-pipa, não tem outra alternativa. O Piauí tem mananciais, tem muitas barragens, algumas delas já contam com adutoras, mas a rede de adutoras ainda não é suficiente para abastecer o sertão do Piauí, o sertão, o semiárido piauiense. E numa região em que a estiagem foi antecipada, ou seja, ainda no período que era para ser chuvoso, já é seca, a situação fica ainda pior. E o mais grave é que a projeção para o restante do ano não é das mais otimistas. Por isso, o governo decidiu, já na semana passada, iniciar com a Operação Carro-Pipas. 20 milhões, cerca de 20 milhões, serão investidos através do consórcio MIRAI, que vai coordenar a parte de política voltada para o saneamento básico e abastecimento de água no Piauí. E então, Gelson, não há outra saída. Os sistemas simplificados e comunitários de abastecimento de água também já existem em muitas localidades, mas não em número suficiente para atender essa demanda que tem uma tendência de crescer ainda mais nos próximos dias, nas próximas semanas. E vamos acompanhando, tá? Então, passo aí para a contratação de carros-pipa para atender as cidades em situação mais grave. E esse cenário todo, né? Nesse momento, o governador está participando de uma agenda na China, uma agenda de negócios lá na China. Enquanto isso, o governador em exercício é Severo Eulálio, presidente da Assembleia Legislativa, governador em exercício. Temos as imagens da agenda que ele cumpriu lá na região de Picos, de inauguração de obras, de verificação, né, de cumprimento de obras lá na região. Essa agenda começou logo no sábado. Ele recebe a transmissão do cargo na sexta-feira à tarde, né, Lívia? Isso. Lá no Palácio de Karnak. E já no sábado ele começa numa agenda intensa de inaugurações e visitas na região lá de Picos. Que, inclusive, é bem conhecida pelo governador em exercício, Severo Eulálio, é um território do qual ele gera muito investimento, participa de forma muito ativa. Recentemente foi lançado a TV de Picos, né, a Assembleia. Então, faz com que haja toda essa comunicação, não somente administrativa, mas política também. E recai nessa confiança que o Executivo Estadual possui, assim como o governador Rafael Fonteles, como o vice-governador Temístocles Filho, nessa representação momentânea, interina, do presidente Severo Eulálio no comando do Estado. É curto período, né, até dia 15 de maio, mas já representa muito para essa aliança partidária, essa aliança também política entre todas as partes. Bom, e o governador em exercício, Severo Eulálio, hoje pela manhã, já em Teresina, visitou as instalações do Centro de Educação Profissional da Polícia Militar e Cefap, aqui na cidade de Teresina. A agenda marcou a entrega da primeira etapa da reforma da unidade, que é responsável pela formação, capacitação dos profissionais de segurança pública do estado do Piauí. Quem acompanhou a agenda foi Micaela Ramos. O governador do estado em exercício, deputado Severo Eulálio, deu início à agenda desta segunda-feira em visita técnica às instalações do Centro de Educação, Formação e Aperfeiçoamento Profissional, o Cefap, da Polícia Militar do Piauí. A Polícia Militar, exemplo de um povo varonil, vivemos vestido de amor. O Cefap passou por reestruturação física e tecnológica.
16 salas de aula renovadas, alojamentos masculino e feminino com banheiros, ambientes administrativos modernizados, entre outras melhorias. Uma visita técnica que nós estamos fazendo aqui e hoje o Coronel Chever junto com o Chico vão fazer junto conosco. Pediram aqui para reunir a tropa, como todo o curso de formação, os alunos do curso de formação que estão executando para poder logo mais estar na rua. Então todos eles aqui estão fazendo e se aperfeiçoando, treinando, fazendo a sua capacitação, para quando estiverem prontos, sim, estar aptos, aprovados no curso, serem nomeados pelo governador do estado, para que possam ir para a rua, fortalecendo e garantindo mais forças policiais na rua para dar mais segurança para o nosso povo. A solenidade teve a presença do secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, comandante-geral da PM, Coronel Cheivan Lopes, do secretário de Justiça, Coronel Carlos Augusto, assim como do líder do governo na Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Dr. Vinícius Nascimento. O secretário de Segurança destacou a importância da modernização do Cefap como parte estratégica da política de valorização das forças policiais. Nós estamos entregando a primeira fase da reforma do Cefap, é o local onde nós formamos os nossos homens, então são milhares. E essa formação não é só quando eles ingressam, é continuada, né? Nós temos muitos estágios de operações aéreas, de trânsito, de abordagem. E recebendo o governador em exercício, o líder da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, é importante para que a gente mostre o quanto aquilo que é aprovado na Assembleia se materializa nessas ações. E ele vindo vistoriar, vindo entender, é muito importante por conta justamente dessa integração que tem sido fundamental nos bons resultados que o Piauí tem apresentado. Além das melhorias no local onde tudo começa para a Polícia Militar, o comandante Cheivan Lopes comemorou melhorias no aparelhamento e entrega de equipamentos para as tropas. Iremos agora, em solenidade, semana que vem, entregar os novos fuzis Arad que chegaram de Israel, modernos. Também entregamos espargidores, que são materiais de menor potencial ofensivo. Também, na solenidade de entrega dos fuzis, iremos entregar kits de algema. Enfim, todos os equipamentos e materiais necessários para o desempenho dessa atividade foram proporcionados e estão sendo proporcionados e iremos avançar cada vez mais. Todos os policiais têm uma pistola para trabalhar, têm um colete para trabalhar e têm o seu fardamento. E agora, ainda nesse segundo semestre, iremos lançar com um grande evento de promoção para a apresentação do novo uniforme da Polícia Militar. A modernização da estrutura de ensino da PM já é uma realidade. A primeira etapa das obras no Cefap foi concluída. Já no mês de agosto, daqui vão sair as próximas tropas empenhadas a cumprir a missão de servir e proteger o Piauí. Olha, tá aí, a agenda Cefap importantíssima, né? A formação de militares que vão reforçar a segurança pública. E aí, Erivaldo Barbosa, chamou muita atenção, realmente tem chamado a atenção, a maneira como ativa, né, como o governador em exercício, o presidente da Assembleia, Severo Olário, tem organizado esse conjunto de atividades públicas desde sábado de manhã até aqui na cidade de Teresina. Só hoje foram 2 agendas, hoje de manhã, Erivaldo. É verdade, uma interinidade bastante movimentada a partir da transmissão do cargo. Isso já na sexta-feira, a Lívia mostrou no jornal Cidade Verde, já foi uma transmissão muito mais que protocolar, com muitas lideranças políticas participando daquela cerimônia simples, mas que ratificou a posse, eu diria assim, a transmissão do cargo para que Severo Eulálio, presidente da Assembleia, em virtude da ausência do governador para uma viagem internacional com o presidente Lula e do vice-governador, que está de férias regulamentares, assumisse o poder até que a situação volte à normalidade em termos de hierarquia. E ele cumpre bem essa interinidade e não descansou. No final de semana foi a região de Picos, que é a terra do governador em exercício, terra natal do governador em exercício, e hoje pela manhã uma agenda também bastante intensa de visita a equipamentos públicos, como também a parte solene relacionada à educação. Estamos falando de um ator político importante, presidente poder, né, que é Severo Eulálio, com potencial, Lívia, para mais 2 anos de mandato, se for eleito deputado estadual, tem direito
a uma candidatura e que volta e meia é lembrado para a disputa de outros cargos, deputado federal, por exemplo, enfim. Então, essa visibilidade também faz parte um pouco dessa preparação de nome, vamos dizer assim. Com certeza, Joelson, até porque, por mais que seja, foi até antecipando um spoiler para o final do jornal, em que a gente fez a pergunta, né, eu fiz a pergunta ao presidente Severo Eulálio, se, por mais que seja uma agenda administrativa, interina, momentânea, não reflete também essa parceria política que existe. Então, existe, porque o governador Rafael Fonteles, por mais que entenda o escalonamento legal que cabe o presidente da Assembleia assumir momentaneamente o cargo, ainda assim, se não houvesse uma relação de confiança, ele não assumiria. Então, existe uma necessidade desse afinamento cada vez mais, não somente para o próximo ano, em estabelecer bases e apoios, mas também até de preparar, de certa forma, nomes que tenham potencial ali. O Severo Eulálio, ele é do MDB, o MDB raiz, inclusive, da mais alta confiança do governador Rafael Fonteles e de Temístocles Sampaio, de Temístocles Filho. Então, seria um nome de consenso para uma possibilidade no vice, inclusive, é citado como uma possibilidade de vice. Mas, fora o nome dele, existem outros também, mas Severo Eulálio, ele vem galgando cada vez mais espaços maiores e de maior protagonismo também dentro do governo do Estado. Muito bem, então você conversou com ele hoje, Lívia, falando a respeito desse... Fiz esse questionamento, falei sobre o 7 Castelo Branco, lá na Zona Norte. Foi a segunda agenda. Que foi a segunda agenda como governador interino, mas falei também sobre a MDB política, né? Daqui a pouco, no Jornal do Piauí. Porque antes nós vamos entender um pouco de por que Severo Eulálio está na condição de governador em exercício. Aqui Rafael Fonteles, governador do Estado, foi participar de uma agenda na China e anunciou nesta segunda-feira a assinatura de um memorando de entendimento com a estatal China General Nuclear Power Group, que é a maior companhia de energia nuclear do país. O acordo prevê investimentos que ultrapassam os 3 bilhões de reais para a expansão dos negócios da empresa em projetos de energia renovável no estado do Piauí, com foco em fontes solar, eólica e armazenamento de energia. Tá aí, o memorando foi assinado. Lembrando que esse documento, esse tipo de documento, né, assinado, ele reflete a intenção. Dizendo assim, olha, vocês têm intenção de fazer esses investimentos no Piauí? Sim, temos essa intenção. Se nós fizermos, por exemplo, um contrato de aumento de energia, vocês fariam? Faríamos. Aí você cria uma série de condições. Não é um contrato, né? Mas é um memorando de intenções, ou seja, é um pré-acordo. Se for cumprido toda uma série de requisitos, se os diálogos avançarem, aí se tem o investimento chinês. É preciso esse tipo de intenção para justificar outros investimentos que preparam a chegada dos investimentos da empresa chinesa no estado do Piauí. O que mostra, Elivaldo Barbosa, você está vendo a imagem do momento, né, dessa assinatura do memorando de intenção, que há no governo do estado um impulsionamento das ideias de transformar o estado do Piauí num local, num parque para a produção de energias renováveis. E essa tem sido uma das metas que caracterizam as pautas das viagens internacionais do governador Rafael Fonteles. Atrair investimentos. E uma das áreas prioritárias é exatamente a matriz energética. Essa transformação, essa transição energética para formas limpas de produção de energia. Já há investimentos alinhavados para a produção do hidrogênio verde lá em Parnaíba. Agora surge essa perspectiva com essa empresa chinesa para injetar capital chinês no estado do Piauí também dentro dessa linha, que eu diria, Joelson, é uma das linhas mais modernas do mundo, que tem despertado no mundo inteiro investimentos na transição energética para formas não fósseis, né? Formas limpas de produção de energia. E muitas vezes a gente esquece que o mundo, por estar cada vez mais globalizado, o Piauí é também um desses portadores de capacidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, da guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China, não se engane, existe um reflexo direto também para o nosso mercado interno, não somente na possibilidade de exportação, mas em como essa importação de mercadoria vai ser disponibilizada pelo nosso mercado interno. Então, existe toda uma lógica que, inclusive, foi muito
como é que eu posso dizer, coerente, oportuna nesse momento de haver essa intensificação da relação com a China, porque é justamente nesse espaço em que os Estados Unidos e a China possuem uma dificuldade em organizar ali as suas demandas, que o Brasil entra como um receptador dessas mercadorias que acabam extravasando, então fica mais barato, barateia o produto e também como um exportador. Então é um momento muito oportuno para esse tipo de relação, economicamente falando, e até também na diplomacia, que é necessária ter um tato mais sensível nesse momento.